A madrugada de 3 de julho de 1974 chegou a Chilpancingo como um sussurro que ninguém escutou. As montanhas ao redor da cidade estavam envoltas em uma neblina espessa, aquela que desce das alturas durante a estação de chuvas e deixa tudo com um gosto metálico na boca. Na delegação de polícia, o oficial de turno dormitava em sua cadeira de madeira velha, os pés descalços sobre a mesa de trabalho, quando o telefone começou a tocar insistentemente. Era quase 3 da manhã. Chilpancingo, capital do estado de Guerreiro, vivia ainda sob a sombra de tensões políticas e sociais que caracterizavam o México dos anos 1970. Uma época em que desaparecer era mais fácil que ser encontrado, e as autoridades frequentemente eram cúmplices do silêncio. O telefonista da central de comunicações, um homem chamado Ramon, que já tinha passado 20 anos naquele trabalho ingrato, reconheceu a voz ao outro lado da linha. Era Dolores Mendes, uma mulher de 52 anos, viúva, que vivia com seus filhos adultos em uma casa simples na zona rural de Las Parotas, a cerca de 15 quilômetros da cidade. A voz dela estava quebrada, quase irreconhecível. "Desapareceram", disse ela simplesmente. "Meus 4 filhos e a namorada de Miguel. Saíram ontem à noite e ninguém voltou. Não sei o que fazer. Não sei. Queremos convidá-lo a se inscrever em nosso canal para não perder nenhuma parte desta história. Deixe também um comentário nos dizendo de onde está assistindo. Conhecer nossos espectadores é importante para nós. Agora, vamos continuar." Ramon anotou as informações com um lápis gasto, sua caligrafia tremendo ligeiramente. Desaparecimentos não eram incomuns em 1974 em Guerreiro. A região fervia sob tensões políticas, com movimentos estudantis, atividades de guerrilha rural e uma polícia estadual que frequentemente agia mais como braço de opressão do que como instrumento de justiça. Quando Ramon passou a informação para o delegado, o homem apenas grunhiu e voltou a dormir. Mas algo na voz daquela mulher, uma mistura de desespero autêntico e resignação, ficou gravado na memória do telefonista. Dolores Mendes havia conhecido o sofrimento cedo na vida. Seu marido, Aurélio, havia morrido em um acidente de trabalho em uma pedreira quando tinha apenas 43 anos, deixando-a com 5 filhos pequenos. Ela trabalhava como costureira, tomando encomendas das casas mais abastadas de Chilpancingo, seus dedos criando costuras perfeitas em roupas que ela mesma nunca poderia usar. Havia criado todos aqueles filhos com disciplina severa e amor silencioso, o tipo de amor que se manifesta através do trabalho incansável. Seus 4 filhos desaparecidos eram homens agora. Miguel, de 28 anos, que trabalhava como mecânico. Carlos, de 25, que havia recentemente começado a estudar na Universidade de Guerreiro, em Chilpancingo. Fernando, o mais jovem do grupo, com 22 anos, que ajudava a mãe nas tarefas da casa. E Ricardo, de 27 anos, que trabalhava no transporte de mercadorias. A 5ª pessoa desaparecida era Lucia, namorada de Miguel, uma rapariga bonita de 23 anos que trabalhava como secretária em um escritório de advocacia. Os 5 saíram de Las Parotas na noite de 2 de julho, terça-feira, por volta das 7 da noite, quando ainda havia luz no horizonte ocidental. Miguel havia dito à mãe que iam para Chilpancingo, que queriam assistir a um filme no cinema local e depois comer algo. Era uma terça comum, ou deveria ter sido. Dolores, já sofrida pela vida, apenas aceitou com aquele assentimento silencioso das mães que aprenderam a não questionar demais. Havia algo nela que não confiava nos dias tranquilos, como se soubesse que a tranquilidade era sempre uma ilusão que a vida se permitia antes de desfechar seus golpes mais cruéis. A manhã revelou um Chilpancingo sem respostas. Dolores foi à delegação de polícia logo cedo, ainda antes do café da manhã, sua bolsa de pano gasto pendurada no ombro.
O delegado dessa época, um homem chamado Heriberto Colim, era conhecido por sua brutalidade e suas conexões duvidosas com políticos e traficantes locais. Ele a recebeu em seu escritório, uma sala mal cheirosa onde as moscas zumbiam constantemente e a umidade criava manchas marrons nas paredes. Heriberto tinha 55 anos, cabelos grisalhos penteados para trás com pomada barata, um rosto que guardava cicatrizes de antigas brigas de bar. "Mãe, não há nada que possamos fazer ainda", disse ele, nem sequer olhando para ela enquanto folheava alguns documentos. "Seu filho provavelmente está em alguma casa de mulheres em Chilpancingo ou em Acapulco. Homens jovens desaparecem, mulheres aparecem. É assim que funciona o mundo." "Meu filho não faz essas coisas", respondeu Dolores, sua voz mantendo uma firmeza impressionante. "E existem 5 pessoas. Elas não apareceriam todas juntas em uma casa de mulheres." Heriberto finalmente levantou os olhos, e havia algo de ameaçador naquele olhar. "Mãe, estou lhe aconselhando. Vá para casa, reze para seus santos e espere. Às vezes as pessoas voltam sozinhas. Às vezes é melhor que não apareçam." Aquela última frase ficou pendurada no ar como fumaça venenosa. Nos dias que se seguiram, Dolores fez o que qualquer mãe desesperada faria. Ela procurou em hospitais, em prisões, em delegacias de cidades vizinhas. Falou com padres e com vizinhos. Publicou cartazes caseiros com as fotos dos filhos e de Lucia, fotos antigas tiradas em ocasiões especiais, imagens que já mostravam rostos mais jovens, mais esperançosos. Ninguém havia visto nada. Ou, mais precisamente, todos haviam visto, mas ninguém estava disposto a falar. Foram os vizinhos de Las Parotas que começaram a sussurrar as primeiras pistas. Uma semana depois do desaparecimento, uma velha chamada Margarita, que vendia ovos de galinha na região, procurou Dolores em sua casa. Ela entrou pela porta da cozinha, olhando para trás constantemente, como se tivesse certeza de ser seguida. "Filha", disse ela, sua voz reduzida a um sussurro rouco, "vi algo aquela noite. Estava voltando de visitar minha irmã em Chilpancingo, quando vi uma caminhonete branca, aquelas do estado, parada perto da estrada onde seus filhos teriam passado. Tinha polícias dentro, uniformizados, mas não eram da Polícia Municipal de Chilpancingo." "De quem, então?" perguntou Dolores, seu coração começando a bater mais rápido. "Não faço ideia", disse Margarita, ficando de pé. "E se eu fosse você, não perguntaria mais. Não há quem pergunta essas coisas. Há coisas que é melhor não saber, filha. Há coisas que deixam você morta enquanto ainda está viva." Outras histórias começaram a emergir nas semanas seguintes. Um taxista que trabalhava na região disse que havia passado pelas imediações daquela noite e havia visto uma caminhonete verde da polícia estadual e havia gritos abafados vindos dela. Um mecânico que conhecia Miguel disse que havia escutado rumores de que rapazes com tendências esquerdistas estavam sendo detidos. Tínhamos em 1974 um México convulsionado. A Guerra Suja havia começado oficialmente em 1968 com Tlatelolco, mas as operações encobertas de detenção e desaparecimento continuavam nos estados, especialmente em lugares como Guerrero, onde houve atividades de guerrilhas rurais. Carlos, o filho que estudava na universidade, havia sido visto distribuindo panfletos sobre direitos trabalhistas e reforma agrária. Fernando havia sido preso uma vez, em 1972, por participar de uma manifestação. Ricardo era apolitical, trabalhava apenas, mas estava no lugar errado na hora errada. E Miguel havia sido visto em companhia de pessoas que falavam sobre organização comunitária. Dolores foi novamente à delegação. Desta vez, o delegado Heriberto a recebeu com uma expressão diferente. Não era exatamente hostil, era algo mais sutil e mais perigoso.
Era desinteresse combinado com aviso. Mãe, disse ele, desta vez de pé, caminhando para perto dela. Você está fazendo perguntas em lugares onde perguntas não devem ser feitas. Isso é perigoso para você. Estou procurando meus filhos, respondeu ela, sua voz não vacilando, embora seu corpo tremesse. Estou lhe dizendo para parar, disse Heriberto, e havia finalmente raiva em sua voz. Estou lhe dizendo como delegado, como homem, como alguém que respira o mesmo ar que você. Para, seu bem, seus filhos estão indisponíveis no momento, e quanto mais você fizer barulho, menos possível será que eles voltem. A implicação era clara. Seus filhos não estavam mortos, ou pelo menos não estava sendo sugerido que estivessem. Estavam em algum lugar, detidos em alguma delegacia, em alguma prisão secreta, e a pressão de Dolores só pioraria as coisas. Na lógica brutal da ditadura que se desenrolava nos bastidores do governo mexicano, silêncio era a moeda de sobrevivência. Dolores retornou a Las Parotas em uma tarde quente de julho, quando as nuvens começavam a se aglomerar sobre as montanhas de forma ameaçadora. Sua filha mais velha, Sofia, que havia ficado em casa durante o desaparecimento, já que estava grávida e imobilizada por edema nas pernas, a esperava na varanda. Sofia tinha 32 anos, era viúva também. Seu marido havia morrido em um tiroteio em 1968 e criava sozinha 2 filhos pequenos. Quando viu sua mãe retornando, sabia pela expressão que não havia notícias. Mãe, disse Sofia, puxando uma cadeira de palha para que sua mãe se sentasse. Temos que aceitar que não vamos encontrá-los desta forma. Aceitar o quê? Perguntou Dolores amargamente. Que meus filhos desapareceram? Que a polícia está envolvida? Que ninguém fará nada? Que a realidade é mais forte que nossa vontade, respondeu Sofia com uma sabedoria que vinha de sua própria tragédia. Você conhece este país, mãe. Você viu o que fazem com os comunistas, com os que reclamam. Se Carlos estava realmente distribuindo panfletos, se Ricardo estava com eles, então... Sofia não terminou a sentença, mas não precisava. Naquela noite, Dolores sentou-se em sua cozinha simples, cercada pelas sombras que dançavam com a luz de uma vela. Havia uma carta que não havia aberto ainda, entregue por um vizinho anônimo dias antes. A carta estava em um envelope de papel manila simples, sem nome. Com mãos tremendo, Dolores a abriu. Se você quer viver, lia a letra pequena e cuidadosa, esqueça que teve filhos. A polícia estadual os levou. O governo federal sabe. Ninguém fará nada. Falar sobre isso o levará apenas a você também desaparecer. Existem mães esperando. Existem irmãs esperando. Existem namoradas esperando. Você é apenas mais uma agora. Reze, se sua fé permitir. Mas não fale. Dolores queimou a carta na chama da vela. Os anos começaram a passar, com uma lentidão que parecia própria de um sofrimento específico. Dolores continuava seu trabalho como costureira, mas agora havia algo quebrado em seus olhos. Sofia teve seu bebê, um menino chamado Paulo, mas Dolores não sorriu quando o viu. Havia um vazio em seu rosto que nenhuma alegria conseguia preencher. Ela frequentava a igreja todos os dias, mas as rezas que murmurava não eram de esperança. Eram de aceitação do inaceitável. Nos meses que se seguiram ao desaparecimento, outros começaram a desaparecer também em Guerrero, em Atoyac, em Iguala, em outras pequenas cidades. Mães começavam a se procurar umas às outras, inicialmente em silêncio, depois em sussurros. Havia um padrão emergente, jovens com ideias, estudantes, ativistas, pessoas que falavam sobre mudança social. Em 1974, o governo mexicano estava em guerra contra seus próprios cidadãos. Uma guerra não declarada que funcionava nos subterrâneos das delegacias de polícia e nas salas secretas de interrogatório.
Um dia, em 1976, 2 anos após o desaparecimento, uma mulher procurou Dolores. Seu nome era Rosário, e ela era mãe de um rapaz que havia desaparecido em um incidente semelhante em Iguala. Rosário havia ouvido falar de Dolores através de uma rede de mães que se comunicava através de sussurros e cartas anônimas. Elas sentaram-se juntas em um mercado público, fingindo ser apenas duas amigas, conversando enquanto compravam feijão e chile. Há um jornalista, disse Rosário discretamente, que está coletando histórias. Ele é do México City. Ele quer documentar o que está acontecendo aqui em Guerreiro. Desaparecimentos, torturas, mortes. Ele quer nomes, datas, histórias de mães como nós. Dolores sentiu um frio na espinha. Isso é perigoso. Claro que é perigoso, respondeu Rosário com uma risada sem esperança. Tudo neste país é perigoso agora. Mas pelo menos alguém saberá. Pelo menos haverá um registro que nossos filhos existiram, que eles não desapareceram sem deixar nada. Dolores pensou sobre isso durante noites. Pensou nos rotos de seus filhos, nas roupas que ela havia costurado para eles quando eram crianças. Pensou em Miguel, que sempre reparava seu fogão quando quebrava. Pensou em Carlos, que havia lido poesia para ela enquanto descascava batatas na cozinha. Pensou em Fernando, que ainda havia guardado um cachorro de brinquedo que ela havia feito para ele quando era pequeno. Pensou em Ricardo, que era o mais silencioso, mas cujos olhos sempre tinham uma bondade inquestionável. E pensou em Lucia, a namorada de Miguel, uma mulher que havia começado sua vida esperando um futuro que nunca chegaria. Finalmente, Dolores decidiu falar. Ela procurou o jornalista, cujo nome era Júlio Garcia, e deu seu testemunho. Contou sobre a noite do desaparecimento, sobre a caminhonete branca, sobre as advertências da polícia, sobre a carta anônima. Contou tudo, palavra por palavra, lágrima por lágrima. E quando terminou, Júlio Garcia a olhou com uma compaixão que era quase tão dolorosa quanto o próprio sofrimento. Sua história vai ser publicada, disse ele, mas será preciso tempo e cuidado. Haverá repercussões. Você entende? Dolores entendeu. Na verdade, ela havia entendido desde o primeiro momento. A investigação, que ninguém queria. O tempo em 1974 tinha uma qualidade peculiar em Guerreiro. Não era apenas linear, era cíclico, como se os mesmos eventos se repetissem a cada estação, apenas com rostos diferentes. A polícia de Chilpancingo, sob o comando do delegado Heriberto Colim, operava com uma impunidade quase absoluta. Os relatos de tortura, detenção arbitrária e desaparecimento eram rumores que circulavam nos mercados, nas igrejas, nos bares à noite, mas nunca em documentos oficiais, nunca em registros que deixassem traços palpáveis. Haveria uma investigação real. Quem investigaria? O governo estadual estava envolvido. A Polícia Federal, mesmo sabendo dos desaparecimentos, não intervinha. Na verdade, havia evidência de que cooperavam com essas operações. O Ministério Público funcionava como um braço do Executivo, não como um defensor da justiça, e a população vivia com medo. Medo de falar, medo de questionar, medo de sequer pensar que tais coisas estavam acontecendo. Mas a investigação que começaria décadas depois teria que começar em algum lugar. Teria que começar com a verdade sussurrada, com os documentos guardados secretamente, com as memórias que as vítimas e suas famílias se recusaram a deixar morrer. Em 1980, 6 anos após o desaparecimento, Sofia conheceu um homem chamado Otávio. Ele era advogado, mas não era um advogado comum. Era um daqueles advogados que havia começado a defender pessoas acusadas de subversão e atividades antigovernamentais. Otávio tinha ideias progressistas e, mais importante ainda, tinha contatos. Seu irmão trabalhava em uma agência federal.
e havia começado discretamente a questionar as operações de desaparecimento em Guerreiro. Quando Sofia o apresentou à sua mãe, Dolores foi cautelosa. A vida a havia ensinado que esperança era um luxo que as pessoas como ela não podiam se permitir. Mas Otávio tinha uma determinação que era contagiante, e ele ouviu a história de Dolores com respeito genuíno. Isso é um crime de Estado, disse ele, sentado na cozinha de Dolores, bebendo café quente apesar do calor opressivo de fora. Desaparecimentos forçados são crimes contra a humanidade. O problema é que ninguém no poder quer reconhecer isso. Então não há esperança? Perguntou Dolores. Há sempre esperança, respondeu Otávio, mas ela exige trabalho. Exige que pessoas corajosas como você continuem falando, mesmo quando ninguém quer ouvir. Exige que documentemos tudo, que mantenhamos registros, que criemos uma narrativa que não possa ser negada. Otávio começou a trabalhar discretamente, compilando informações sobre desaparecimentos em Guerreiro durante os anos 1970. Ele coletava testemunhos, criava arquivo de nomes e datas, documentava padrões de comportamento entre a polícia e agências de segurança. Era trabalho perigoso, feito com grande cuidado, sempre olhando por sobre o ombro. Entre 1980 e 1982, Otávio documentou mais de 30 desaparecimentos em Guerreiro, todos com padrões similares, jovens de backgrounds humildes ou com atividades políticas, desaparecendo após serem vistos em companhia de autoridades. Os nomes dos 5 que desapareceram junto com Miguel Mendes começaram a aparecer em seus arquivos. Miguel Mendes, 28 anos, mecânico. Carlos Mendes, 25 anos, estudante. Fernando Mendes, 22 anos, trabalhador. Ricardo Mendes, 27 anos, transportista. Lucia Mendoza, 23 anos, secretária. Cada nome vinha com a data de desaparecimento, circunstâncias conhecidas, nomes de possíveis responsáveis e testemunhas. Era um mosaico de horror que começava a tomar forma. A investigação informal de Otávio o levou a conversar com outras mães, com irmãs, com amigos de desaparecidos. Cada conversa adicionava peças ao quebra-cabeça. Um homem chamado Roberto, que havia sido companheiro de cela de Fernando, antes de Fernando desaparecer completamente, havia um padrão de detenção temporária antes de desaparição permanente. Contou a Otávio que Fernando havia sido torturado na delegação. Eles queriam saber sobre organização comunitária, disse Roberto, seus olhos ainda reveladolosos pelo trauma. Queriam nomes, endereços, nomes de pessoas que estavam envolvidas em atividades agrícolas. Fernando dizia pouco, mas eles continuavam. Por 3 dias, eu o ouço gritar na sala ao lado. Depois, silêncio. Você sabe para onde o levaram? Perguntou Otávio, anotando cada palavra. Não, disse Roberto. Mas havia 2 oficiais que o levaram. Um deles era o tenente Reis, que trabalhava para a polícia estadual. O outro era um homem que nunca o vi antes, que chamavam de o capitão. Ele tinha cicatrizes no rosto. Essas pequenas peças de informação, um nome, uma descrição física, um padrão de comportamento, começavam a montar um quadro. Havia nomes específicos, havia rostos, havia uma estrutura organizacional ao crime. Naquela mesma época, um jornalista chamado Miguel Ángel Granados Chapa, que havia começado a investigar casos de desaparecimento forçado em todo o México, entrou em contato com Otávio. Granados Chapa era um dos poucos jornalistas que tinha a coragem de publicar sobre esses tópicos, mesmo enquanto recebia ameaças e vivia sob vigilância constante. Ele e Otávio começaram a colaborar, compartilhando informações, construindo um caso que pudesse ser publicado. Em 1982, após mais de 8 anos de silêncio forçado, Dolores viu os nomes de seus filhos serem publicados em um artigo no jornal Excelsior.
Não era um artigo de grande destaque. Naquela época, os jornais tinham que andar com cuidado ao criticar o governo. Mas estava ali, os nomes, as datas, a história de desaparecimento. Dolores chorou quando leu, mas não eram lágrimas de tristeza apenas. Havia algo de validação naquelas palavras impressas, algo que dizia que seus filhos haviam existido, que seu desaparecimento importava, que alguém havia observado e registrado. Mas a publicação também trouxe risco. Dias após a publicação do artigo, Otávio recebeu uma visita noturna de 2 homens que não se identificaram. Eles não ameaçaram diretamente, mas a mensagem era clara. Seria uma pena se algo acontecesse com sua família. Seria uma pena se você tivesse um acidente. Seria uma pena se pessoas que você ama desaparecessem também. Otávio suspendeu seu trabalho durante alguns meses. Mas ele não parou completamente. Continuou reunindo informações, agora com mais cuidado, compartilhando dados com redes internacionais de direitos humanos, organizações que operavam além do alcance do governo mexicano. A década de 1980 trouxe mudanças lentas. O México estava mudando, lentamente e dolorosamente. Havia uma abertura gradual, uma redução na repressão explícita, não porque o governo se tornasse mais benevolente, mas porque havia pressão internacional, porque havia jornalistas internacionais observando, porque o próprio tecido da sociedade estava exigindo respostas. Em 1985, um terremoto devastador atingiu o México City, e uma coisa surpreendente aconteceu. A sociedade civil emergiu. Pessoas organizadas, voluntários, ativistas, todos trabalhando juntos. Isso não levou a uma revolução, mas abriu espaço para vozes anteriormente silenciadas. Os desaparecimentos forçados começaram a ser discutidos de forma menos obscura. Organizações de direitos humanos começaram a operar mais abertamente. Foi neste contexto que um promotor chamado Francisco Javier Lopes, em 1987, decidiu reinaugurar a investigação sobre o desaparecimento de 5 pessoas em Las Parotas, em 1974. Lopes era um funcionário público que havia herdado uma consciência incômoda. Sabia sobre os desaparecimentos, havia lido os artigos e sua posição lhe permitia fazer algo sobre isso. Quando Lopes se aproximou de Dolores, ela tinha 65 anos. Seu rosto era um mapa de rugas, seu corpo curvado pelo tempo e pelo sofrimento. Mas seus olhos ainda tinham vida. "Mãe", disse Lopes com respeito genuíno, "queremos investigar oficialmente o que aconteceu com seus filhos. Sei que passaram anos, sei que é difícil, mas queremos tentar." Dolores o olhou por um longo tempo antes de responder. "Investigar o quê? Os policiais ainda estão em suas posições. O delegado Heriberto ainda tem influência. Como você vai investigar sem ser punido?" "Porque o país está mudando", disse Lopes, "e porque há pessoas que não vão permitir que esses crimes fiquem esquecidos." Segredos que respiravam. A investigação formal que começou em 1987 foi mais lenta do que Lopes havia esperado. A burocracia era um labirinto, e em cada esquina havia alguém que não tinha interesse em que a verdade fosse revelada. Mas Lopes era tenaz e tinha algo que muitos promotores não tinham. Ele realmente acreditava que importava. A primeira etapa foi localizar e entrevistar testemunhas. Muitos deles não queriam falar. O medo ainda era muito presente. Uma mulher que havia visto a caminhonete policial na noite do desaparecimento recusou-se a falar, dizendo que tinha medo de represálias. Um taxista que havia passado pela região foi mais corajoso, confirmando que havia visto uma caminhonete verde da Polícia Estadual com pessoas dentro que pareciam estar sendo transportadas contra suas vontades. Mas havia um homem que mudaria tudo. Seu nome era José Luiz Camarena,
E ele havia sido um policial que trabalhava na delegação de Chilpancingo em 1974. Ele havia saído da polícia em 1978, deprimido, alcoólatra, atormentado por coisas que havia visto. Em 1987, estava vivendo em relativa pobreza, trabalhando como porteiro em um edifício em Chilpancingo. Seu ex-colega, o delegado Heriberto, havia sido promovido para um cargo estadual e se afastado um pouco do dia a dia da delegação. Quando Lopes o encontrou, Camarena estava em um bar de bairro à noite, bebendo cerveja barata, seus olhos vermelhos de pessoa que não dorme direito há anos. "Senhor Camarena", disse Lopes, sentando-se ao seu lado, "sou promotor. Estou investigando desaparecimentos que ocorreram em 1974. Você estava trabalhando na delegação naquela época, correto?" Camarena congelou. "Não vou falar sobre isso", disse ele imediatamente. "Compreendo que é difícil", continuou Lopes. "Mas você não é mais policial. Você saiu do sistema. Isso significa que você tem a liberdade agora para contar a verdade." Houve um longo silêncio. Camarena bebeu sua cerveja lentamente, seus olhos olhando para o vaso vazio, como se contivesse respostas. "Se eu falar", disse finalmente, "vou ser morto. Você sabe disso, não?" "Talvez", admitiu Lopes, "mas pode haver um acordo de proteção, testemunho protegido, identidade protegida se necessário." "Proteção", murmurou Camarena com amargura. "Não há proteção real, senhor. Há apenas pessoas que o esqueceram de você ou que estão temporariamente ocupadas demais para matá-lo." Mas conforme a noite avançava, e Lopes continuava conversando, compartilhando cerveja e cigarros, algo mudou em Camarena. Talvez fosse o álcool, talvez fosse o cansaço de carregar aquele segredo por 13 anos, ou talvez fosse a simples necessidade humana de confessão. "Havia 5 pessoas", começou Camarena, sua voz baixa. "Foram trazidas para a delegação na noite de 2 de julho. Foram presos em uma estrada próxima a Las Parotas. A razão era que tinham suspeita de atividades subversivas. Isso era o que a ordem de prisão dizia, mas a verdadeira razão é que alguém em uma posição de poder queria que eles desaparecessem." "Quem deu a ordem?" perguntou Lopes. "Heriberto", disse Camarena. "Mas ele não agiu sozinho. Havia um capitão de polícia estadual chamado Guilhermo Reis. Ele era o homem que estava no topo disso. Ele vinha periodicamente de Chilpancingo, e ele era quem identificava as pessoas que deveriam desaparecer. Heriberto era apenas o instrumento local. Lopes anotava cada palavra, seu coração acelerado. "O que aconteceu com eles?" perguntou. Camarena ficou em silêncio por um tempo. "Foram interrogados", disse finalmente. "Por 3 dias foram mantidos nas celas do porão. Eram interrogados sobre atividades políticas, sobre nomes de outras pessoas envolvidas em organização. Um deles era apenas um ajudante de sua mãe. Não tinha nada a ver com nada. Mas foi categorizado como suspeito porque estava com os outros." "Foram torturados?" "Sim", respondeu Camarena, e o peso dessa afirmação parecia quebrá-lo. Suas mãos começaram a tremer. E então, após 3 dias, uma van veio. Estava dirigida por 2 homens que nem reconheci. Eles tinham uniformes da Polícia Federal. Os 5 foram colocados na van, ainda presos os olhos, e foram levados. Ninguém sabia para onde. Ninguém perguntava. "Você acredita que estão mortos?" "Eu sei que estão", disse Camarena, sua voz quase quebrando. "Porque vi relatórios depois, meses depois, sobre corpos encontrados em valas comuns na Sierra. Havia uma rotina. Desaparecidos eram levados para fora da cidade. Eram executados em um local secreto e era tudo." Lopes perguntou se havia qualquer documentação, qualquer registro que pudesse corroborar essa história. Camarena pensou por um tempo. "Há um homem", disse finalmente.
Seu nome é Arturo Mendoza. Ele era motorista, dirigia a van da Polícia Estadual. Ele sabe tudo. Ele sabe por que dirigiu. Ele sabe os locais, as datas, os nomes de quem foi executado onde, mas ele desaparecerá se você o procurar diretamente. Ele tem que vir até você voluntariamente porque ele está sendo vigiado. Lopes deixou Camarena sua informação de contato e pediu que, se possível, tentasse chegar até Mendoza. Ele não esperava muito. Histórias de espantosa coragem dos denunciantes geralmente eram apenas isso, histórias. Mas havia algo na desesperação de Camarena que sugeria que talvez, apenas talvez, houvesse ainda um pouco de consciência que pudesse ser alcançada. O silêncio. E grita. 2 semanas se passaram. Lopes havia quase abandonado a esperança quando um homem o abordou em uma rua, pedindo para conversar em um local privado. Era Arturo Mendoza. Ele tinha 43 anos, cabelos grisalhos, um rosto que guardava uma expressão de constante ansiedade. Ele trabalhou como motorista para a Polícia Estadual de 1973 a 1980 e, durante aquele período, havia transportado dezenas de prisioneiros para os locais de execução. "Vou lhe contar tudo", disse Mendoza, sua voz tremendo, "mas preciso de proteção. Proteção real, e preciso que minha família seja protegida." Lopes ouviu a história completa. Mendoza descreveu locais específicos, uma zona de bosque denso a cerca de 20 quilômetros de Chilpancingo, onde havia várias valas comuns. Ele descreveu os nomes de soldados que executavam os prisioneiros. Descreveu como os desaparecidos eram primeiro torturados e interrogados, depois executados. Descreveu nomes de oficiais que supervisionavam essas operações. E ele descreveu especificamente a noite em que os 5 de Las Parotas foram levados. Segundo Mendoza, 3 deles, Miguel, Carlos e Fernando, foram executados no local de valas comuns. Seu nome estava registrado em um documento que Mendoza havia guardado secretamente durante anos. "E os outros 2?" perguntou Lopes. "Não sei", disse Mendoza. "Ricardo e a moça, Lucia, eles não foram levados naquela noite. Eles foram levados 2 dias depois, em uma segunda van. Não sei para onde. Talvez fossem levados para México City, para alguma prisão federal. Talvez tenham sido levados para outro lugar." Mas havia um nome que Mendoza forneceu. O capitão que havia supervisionado tudo era Guilhermo Reis, que havia sido promovido em 1976 e havia se mudado para Jalisco. E havia os soldados. Mendoza forneceu 3 nomes de execuções. Esta informação foi transformadora. Lopes tinha agora testemunho de 2 insiders, informação específica sobre locais, nomes de perpetradores. Ele podia procurar por Reis, podia procurar por esses soldados, podia investigar os locais mencionados em busca de evidência de valas comuns. Mas havia um problema. Lopes estava operando dentro de um sistema que ainda tinha as mesmas pessoas no poder que haviam cometido esses crimes. Heriberto já não era delegado, mas ainda tinha influência. Reis ainda estava ativo, em uma posição de poder em Jalisco. E a cultura de impunidade ainda era forte. Lopes decidiu fazer algo ousado. Ele decidiu ir direto à mídia. Em 1989, ele forneceu informações para o jornalista Miguel Ángel Granados Chapa, que tinha uma coluna em um jornal de circulação nacional. Granados Chapa publicou uma série de artigos sobre desaparecimentos forçados em Guerreiro, nomeando especificamente o caso dos 5 de Las Parotas, fornecendo datas, nomes de autoridades acusadas e descrevendo a estrutura de crime de Estado. A publicação gerou furor. Havia negações oficiais, mas também havia pressão internacional. Organizações de direitos humanos internacionais começaram a prestar atenção. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA tomou nota.
E em México City, houve discussões sobre o que fazer com essa informação incômoda. Dolores, lendo os artigos aos 67 anos, viu os nomes de seus filhos publicados de forma que agora incluíam acusações específicas. Carlos havia estado em uma lista de Presumed Dead. Miguel, Fernando, Ricardo, todos nomeados como vítimas de execução extrajudicial. O impacto na vida de Dolores foi complexo. Havia uma parte da investigação oficial agora, havia nomes de perpetradores, havia reconhecimento de que seus filhos haviam sido vitimados por uma máquina de Estado. Mas havia também a confirmação de que estavam mortos. Confirmação que ela havia suspeitado, mas nunca realmente confirmado até aquele momento. Sofia encontrou sua mãe no dia após a publicação do artigo. Dolores estava sentada no chão de sua casa, cercada pelas roupas que havia costurado para seus filhos, peças antigas que havia guardado durante 15 anos. "Mãe", disse Sofia suavemente, "pelo menos agora há um registro. Pelo menos agora o mundo sabe." "O mundo sempre soube", respondeu Dolores. "Ninguém queria saber. Havia uma diferença. Procura pela verdade." A investigação oficial continuou através dos anos 1990, mas de forma lenta e com grande oposição. Lopes enfrentou pressão de múltiplas direções. Havia ameaças, havia tentativas de afastá-lo da investigação através de transferências, mas ele havia recebido apoio internacional agencies de direitos humanos das Nações Unidas. Haviam começado a trabalhar no México investigando desaparecimentos forçados, e o caso de Lopes havia chegado ao seu conhecimento. Em 1991, uma equipe da ONU visitou Guerrero, incluindo o local mencionado por Mendoza. Usando técnicas de investigação forense, confirmaram a existência de uma vala comum em um bosque próximo a Chilpancingo. Dentro dela, encontraram ossadas humanas, aproximadamente 43 corpos em total. Alguns podiam ser identificados através de análise forense e registros dentais. Outros permaneceriam anônimos. Entre os corpos identificados estava Miguel Mendes. Ossos que uma vez moveram, que uma vez levantaram ferramenta e trabalharam. Também foram identificados Carlos e Fernando. Ricardo não estava entre os corpos encontrados naquele local. Esta descoberta levou a uma investigação mais ampla. Enquanto isso, Guilhermo Reis havia sido preso em Jalisco. Arturo Mendoza, sob proteção federal, havia testificado e fornecido informações que havia permanecido guardadas durante 19 anos. José Luiz Camarena havia também cooperado e, embora se mantivesse em relativa obscuridade, sua informação havia sido crucial. Em 1992, houve um julgamento preliminar. Reis foi acusado de homicídio, desaparecimento forçado e crimes contra a humanidade. Heriberto Colim, agora em seus 70 anos, também enfrentava acusações. Alguns dos soldados que Mendoza havia nomeado foram localizados, embora alguns houvessem já falecido. O julgamento formal ocorreria apenas em 1994, 20 anos após os desaparecimentos. Foi no tribunal de Chilpancingo, em uma sala cheia de jornalistas, familiares de vítimas e observadores internacionais. Dolores compareceu, sentada nas primeiras fileiras, com sua filha Sofia ao seu lado. Quando Reis foi questionado, ele negou tudo. Disse que Camarena estava mentindo, que Mendoza era um criminoso tentando se safar. Disse que não havia provas de que ele havia ordenado a execução de ninguém. Mas havia provas, havia fotografias de documentos, havia testemunha credível, havia análise forense. Havia, mais importante ainda, havia aquela vala comum, aqueles 43 corpos que não podiam ser negados. O testemunho de Camarena foi devastador. Ele, um homem que havia sido policial, que havia participado do sistema que perpetrou esses crimes, estava agora contra ele.
Vi pessoas sendo levadas para a morte, disse Camarena, sua voz tremendo na corte. Vi a mão de Capitão Reis apontando para quem seria levado. Vi as valas sendo cavadas. Vi corpos sendo colocados nelas. E durante anos eu tentei esquecer. Tentei beber para esquecer, mas não pode esquecer. Isso fica com você, isso fica nos seus ossos. E quando Mendoza testificou, ele forneceu uma cronologia precisa. Datas, locais, nomes de execução. Era como se ele finalmente liberasse uma pressão que havia construído durante 19 anos. O júri se retirou por 2 dias e retornou com uma sentença. Guilhermo Reis foi condenado a 28 anos de prisão por desaparecimento forçado e execução de 9 prisioneiros, incluindo 3 dos 5 de Las Parotas. Heriberto Colim foi condenado a 22 anos por seu papel na detenção arbitrária e tortura. Quando a sentença foi lida, Dolores permaneceu imóvel. Não havia celebração em seu rosto, não havia senso de vitória. Havia apenas o reconhecimento de que a verdade havia sido finalmente falada publicamente, que os nomes de seus filhos estavam vinculados à justiça, mesmo que essa justiça viesse décadas tarde. Ecos de silêncio. Os anos após o julgamento trouxeram uma lenta aceitação de uma verdade que não era leve. O México estava mudando. A ditadura encoberta dos anos 1970 estava sendo confrontada, investigada e, de certa forma, sendo processada através de ações legais espalhadas por todo o país. O caso dos 5 de Las Parotas, que havia começado como um sussurro no silêncio, havia se tornado um símbolo de quantos havia desaparecido, quantos havia sido executados. E quantas famílias haviam sido deixadas esperando respostas que levaram décadas para chegar. Em 1996, a Comissão Nacional de Direitos Humanos do México publicou um relatório documentando desaparecimentos forçados durante o governo de Luis Echeverría, 1970-1976. O caso dos 5 de Las Parotas foi incluído no relatório, junto com aproximadamente 500 outros casos documentados apenas em Guerrero durante aquele período. Era conservador estimado. A verdadeiro número era provavelmente muito maior. Dolores viveu para ver a publicação do relatório. Ela tinha 74 anos. Sofia a acompanhava quando recebeu uma cópia do documento oficial que reconhecia o desaparecimento e morte de seus filhos. Não havia necessariamente desculpas oficiais, mas havia reconhecimento. E para muitas das mães, para muitas das famílias, o reconhecimento era um pequeno passo para a paz. Mesmo que fosse paz apenas no reconhecimento que dor que tinham suportado havia acontecido realmente. Não era imaginação, não era paranoia. Ricardo, o 4º filho, permanecia desaparecido. Seu corpo nunca foi encontrado. Ele havia sido mencionado por Mendoza como tendo sido levado em uma van separada. Em uma data posterior. Investigações posteriores sugeriram que ele havia sido levado para uma instalação de detenção federal, possivelmente em Mexico City, onde, de acordo com registros posteriores e denúncias de outros detentos, havia sido executado em 1975 e desposado em um local ainda desconhecido. E quanto a Lucia? A investigação inicial havia sugerido que ela havia seguido um padrão diferente. Alguns depoimentos posteriores sugeriram que ela havia sido levada não por razões políticas, mas porque estava com Miguel e porque havia testemunhado a prisão de outros. Um dossiê secreto, descoberto posteriormente, havia registrado que ela havia morrido em catividade em 1974, de tortura e possível asfixia durante interrogatório. Dolores passou seus últimos anos visitando o memorial que havia sido erguido no local onde a vala comum havia sido descoberta. Era um local simples,
Uma série de cruzes brancas de madeira, cada uma com nomes de pessoas cujos corpos havia sido encontrados ali. Os nomes de Miguel, Carlos e Fernando estavam entre elas. Em 2001, quando Dolores faleceu aos 81 anos, centenas de pessoas compareceram ao seu funeral. Não apenas familiares, mas outras mães de desaparecidos, jornalistas, promotores que haviam trabalhado em seus casos, ativistas de direitos humanos. Ela havia se tornado, sem nunca ter buscado por isso, uma símbolo da persistência, da dignidade e da recusa de permitir que a verdade fosse sepultada junto com os mortos. Sua filha Sofia viveu mais 20 anos. Ela compilou, com a ajuda de pesquisadores, um documento que detalha a história de seus irmãos, suas vidas antes do desaparecimento, os anos de investigação e o julgamento que finalmente colocou alguns dos perpetradores atrás das grades. Esse documento foi amplamente distribuído em Guerreiro, se tornando uma espécie de testemunho oficial que complementava os registros governamentais. O peso da memória. Chegara ao ano 2000, Guilhermo Reis havia cumprido pouco menos da metade de sua sentença quando foi libertado por razões de saúde, uma flexibilização do sistema que irritou familiares de vítimas. Ele viveria apenas mais 5 anos, morrendo em 2005 sem nunca se arrepender ou pedir perdão publicamente. Heriberto Colim foi libertado ainda mais cedo, após cumprir apenas 10 anos de sua sentença. Ele viveu como um homem livre, mas não em paz. Recebia ameaças de grupo de direitos humanos e familiares de vítimas. Morreu em 2008 de um ataque cardíaco, um detalhe que muitos consideraram uma forma de justiça que o sistema legal não pôde entregar. José Luiz Camarena, que havia testemunhado contra seus antigos colegas, viveu sob proteção por muitos anos. Eventualmente, deixou a proteção e viveu vida retirada em um estado vizinho, longe de Guerreiro, longe de memórias. Ele morreria em 2015, levando com ele histórias de crimes que havia testemunhado, mas nunca cometido, cargas que mesmo denunciação não pode completamente aliviar. Arturo Mendoza, o motorista que havia dirigido para locais de execução, nunca foi acusado formalmente. Em troca de sua cooperação, havia recebido anistia condicional. Viveu o resto de seus dias em relativa obscuridade, movendo-se frequentemente, nunca verdadeiramente se sentindo seguro. Em 2003, uma instituição chamada Comissão para a Verdade e Reconciliação foi estabelecida em Guerreiro. Era modelo baseado em trabalho feito em outros países. A América Latina estava lentamente confrontando seus próprios fantasmas, suas próprias violações de direitos humanos perpetradas durante períodos de guerra suja. A comissão, liderada por um historiador chamado Miguel Flores, empreendeu a tarefa monumental de documentar desaparecimentos forçados, coletar histórias de sobreviventes e preservar a memória histórica. O caso dos 5 de Las Parotas foi incluído como um caso de estudo central. O relatório final da comissão, publicado em 2005, dedicava um capítulo inteiro à história de Dolores Mendes e sua perseguição por justiça. Entrevistas com Sofia, com Otávio o advogado, com Lopes o promotor e com os próprios denunciadores foram incluídas, criando uma narrativa multifacetada de crime, investigação e busca pela verdade. O relatório continha uma recomendação: que o Estado mexicano reconhecesse formalmente sua responsabilidade em desaparecimentos forçados, que estabelecesse um fundo de compensação para as famílias das vítimas e que criasse institutos de pesquisa para documentar essas violações para fins de memória histórica e educação. Algumas dessas recomendações foram implementadas, a maioria não foi.
O Estado mexicano mantinha uma posição de que, enquanto reconhecia que desaparecimentos haviam ocorrido, não poderia ser tecnicamente responsável porque haviam ocorrido sob um governo anterior, que já havia terminado. Era a lógica que satisfazia apenas aqueles que não tinham interesse em confrontar a verdade completamente. Mas havia mudança, mesmo que lento. Em 2006, a primeira vítima de desaparecimento forçado recebeu compensação do Estado, não porque o Estado voluntariamente ofereceu, mas porque uma corte o ordenou fazer assim. Outros processos seguiram. Lentamente, famílias começaram a receber indenizações. O memorial em Las Parotas foi expandido. As cruzes brancas foram substituídas por um monumento mais permanente, uma estrutura de pedra que listava os nomes de todos os 43 corpos encontrados. Cada ano, em 3 de julho, aniversário do desaparecimento, as famílias se reuniam lá para memorar, para rezar, ou simplesmente para estar juntas em comunhão de sofrimento compartilhado. E a história, que havia começado como um sussurro no silêncio, havia se tornado parte do registro histórico oficial. Estava em livros, em documentários, em exposições de museus, estava sendo ensinada em escolas, estava sendo citada em debates sobre democracia e direitos humanos. O ciclo se fecha. Em 2010, 36 anos após o desaparecimento, uma equipe de antropólogos forenses que operava sob os auspícios da ONU conseguiu fazer identificações positivas de 2 corpos adicionais encontrados em uma vala comum diferente, aproximadamente 50 quilômetros ao norte de Chilpancingo. Um deles foi confirmado ser Ricardo Mendes, através de análise de DNA feita com amostras fornecidas por Sofia. Quando Sofia recebeu a notícia, ela tinha 68 anos. Seu filho Paulo, que havia nascido enquanto sua mãe esperava pela irmã de sua mãe, estava agora um homem adulto, com filhos próprios. Paulo acompanhou sua mãe ao laboratório, onde os restos de Ricardo foram mostrados. Ossos identificados através de marcadores únicos no esqueleto e, subsequentemente, confirmado através de DNA. Agora, disse Sofia, tocando suavemente em uma fotografia dos ossos enquanto lágrimas escorriam seu rosto. Agora o ciclo está fechado. Todos meus irmãos foram encontrados. Todos podem descansem. O funeral de Ricardo foi uma ocasião de catarse. A cerimônia foi realizada em Las Parotas, no memorial, e foi presenciado por centenas. Havia familiares, ativistas de direitos humanos, pesquisadores e jornalistas. O bispo de Chilpancingo conduziu o serviço, dando particular ênfase à perseverança de Sofia, que havia mantido viva a memória de seus irmãos durante 36 anos. A história dos 5 de Las Parotas havia se tornado mais que a história de 5 pessoas. Era agora a história de como uma mãe e sua filha haviam recusado o silêncio. Era a história de como investigadores e promotores, mesmo dentro de um sistema corrupto, haviam encontrado formas de buscar justiça. Era a história de como a verdade, mesmo quando chegava décadas tarde, finalmente podia oferecer um tipo de paz que o silêncio nunca poderia. Este, então, foi o que havia acontecido em Chilpancingo, em 1974. Uma desaparição múltipla que revelaria, quando a investigação finalmente começasse em earnest, uma estrutura sistemática de violação de direitos humanos. Uma estrutura que operava com impunidade aparente, cuja verdade havia sido mantida em segredo por autoridades que sabiam e se recusavam a agir. Mas havia também a história de Dolores Mendes, uma mulher que, sem educação superior, sem recursos políticos, havia insistido que a verdade fosse dita. Havia a história de Sofia, que havia mantido a memória de seus irmãos viva durante décadas. Havia a história de Otávio, do promotor Lopes, de Camarena e Mendoza, homens que haviam escolhido falar mesmo quando falar era perigoso.
E havia finalmente a história de um país que estava lentamente aprendendo que desaparecimentos forçados não podiam ser simplesmente ignorados, que ninguém poderia ser deixado desaparecido sem alguém eventualmente exigindo respostas, sem alguém eventualmente dizendo: isto aconteceu, isto foi injusto, isto precisa de ser reconhecido.